Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Andressa Freire, estou representando aqui o nosso grupo para apresentar nosso trabalho de conclusão de curso de Ciências de Dados, que vai ser um dashboard gerencial para mês com Google Sheets e o Looker Studio ou Data Studio, como está sendo chamado agora, que é para apoiar a gestão financeira deles e de marketing também, por meio de ferramentas que são gratuitas. Os dados eles foram tirados de 2024, por isso que aparece o número de 2024 aqui. Uma coisa que é muito interessante de saber é trazer um contexto ali que a gente tirou do Sebrae. O MEI ele vende muito por meios digitais, mas ele controla as finanças por caderno. Então, 33% não registram em lugar nenhum, 51% não controlam retiradas e Prolabore, 53% não acompanham o fluxo de caixa, 21% usam ferramenta digital de gestão, então muitos ainda não usam, 51% ainda preferem cadernos para controles de vendas e despesas até 2024, e indiretamente isso causa o fechamento de 29% dos MEIs em até 5 anos, é a maior taxa de mortalidade quando a gente compara entre todos os portes que a gente tem. Mesmo 89% das vendas sendo via redes sociais, a gestão ainda é muito analógica. E no Brasil, hoje, a gente tem 11,5 milhões de MEIs ativos. Então, 57,2% de todas as empresas do Brasil são MEIs. Aqui a gente colocou o perfil demográfico e a gente consegue ver que as pessoas abriram MEI. As pessoas que abrem o MEI, elas abrem mais por necessidade de renda, então é a fonte de renda, o sustento das famílias. Então, temos muitas novas empresas, temos muitas empresas no setor de serviços, e a gente pode ver aqui que a maioria é por necessidade, por estar sustentando a sua família, e sem uma gestão boa dos seus recursos, elas têm um grande risco de fechar. A gente trouxe aqui a base acadêmica para sustentar nossa solução, que é o como a gestão financeira nos ajuda nisso, porque isso está diretamente ligado à sobrevivência do MEI, e eu, como MEI, posso falar muito sobre isso. Temos a parte de BI, que hoje em dia é muito importante para a gente ter uma visualização boa do que a gente está conseguindo obter com o nosso negócio, onde a gente está falhando, onde a gente pode ter melhorias, e com isso a gente tem diretamente ligado à visualização de dados, que deixa tudo mais fácil, mais intuitivo para as pessoas, mesmo sem que elas tenham essa formação analítica. Então, muitas vezes eles pensam que é um bicho de sete cabeças ou é algo muito caro, mas na realidade a gente consegue fazer isso de modo gratuito e de modo bastante visual, intuitivo. E também temos a questão ali de fluxo de caixa, né? Sem ele, o negócio ele não consegue honrar seus compromissos, mesmo ele tendo lucro. Então, a gente tem um equilíbrio aqui que é muito importante de atingir. Existe essa vinculação ali entre os ativos da empresa, os desembolsos, mandados. Então, são muitas coisas para controlar. Então, se a gente não tiver uma administração eficiente, a gente acaba fechando o nosso MEI, né? E por que a gente usou o Google Sheets e o Looker Studio? Primeiro de tudo, porque ambas as ferramentas são gratuitas, elas têm integração nativa, porque ambas fazem parte ali do Google, elas têm acesso mobile, então para celular, e tem compartilhamento em nuvem, então tudo que você faz fica salvo, então se você estiver digitando, se a internet caiu, as coisas vão ficar salvas por lá, então isso evita muitos problemas aí na vida desses MEIs. Então, a gente tem uma série de outras ferramentas que poderiam ter sido utilizadas, mas são ferramentas que, dependendo do MEI, podem ter alto custo ali para eles e necessitariam de integrações extras também para a gente poder fazer o que a gente fez por aqui, tá? E aí, trazendo um pouquinho da pesquisa que a gente trouxe, aplicada com dados reais primários do governo, então a gente trouxe 3 perfis de mês ali em dados reais calibrados, e a gente trouxe a fonte dos dados aqui. Então, a gente trouxe ali um perfil de beleza, um perfil de alimentação e um perfil de confecção. A gente poderia ter expandido para mais, isso fica na questão da melhoria, do que a gente gostaria de ter feito, mas foram esses os perfis que a gente trouxe por aqui. Tá? E aqui a gente trouxe um pouquinho de como o Sheets ele está funcionando para armazenamento dessas entradas. Então, a gente tem as metas, categorias padronizadas de receita e despesa, canais de venda, vou mostrar já um pouquinho para vocês. Temos as receitas, despesas e também campanhas, porque a ideia era ajudar na parte de marketing também. Temos as abas automáticas, que, por favor, não editem, que são as de base consolidada e os indicadores para a gente, tá? Para a gente poder construir esse nosso dashboard. E aí, cada página responde uma pergunta para o empreendedor, né? Então, a gente tem a primeira página do quanto eu fiz
que aconteceu aqui, que é a visão geral. A segunda página é para onde foi o meu dinheiro, né? Então, mostra a despesa por categoria, o fluxo. Temos a terceira página de marketing, onde está meu ROI, onde estão meus leads, onde está minha conversão. E a última página, que é o painel gerencial de eu estou seguro, eu estou na porcentagem limite do meu MEI, fazendo comparativos mensais também ali para as pessoas poderem acompanhar. Então, cada KPI ele existe por conta de um problema real. A gente trouxe aí o problema da margem líquida, porque muitos MEIs não sabem qual é a margem real, fluxo de caixa mensal, Prolabore, porcentagem do MEI utilizado, e assim por diante, nós trouxemos todas as fontes, tá? A ideia aqui era que o nosso MVP, porque é um MVP, fosse funcional, validado e com custo zero, tá? Então, chegamos aí a validar isso, deixamos o MVP funcional e com custo zero por usarmos essas ferramentas. Então, vai ajudar os MEIs aí a terem visibilidade dos dados de forma rápida, de terem decisões de marketing de forma mais intuitiva, prevenção ao desenquadramento, que isso já aconteceu com o meu MEI também, quase já aconteceu com o meu MEI. Então, a gente tem esses 3 perfis modelados por aqui. E uma coisa que a gente gostaria de trazer aqui é principalmente a contribuição de serem ferramentas gratuitas de BI e trazermos esses conceitos de BI para perto de pessoas que acham que não podem ter acesso a essas ferramentas sem conseguir pagar, que é um público historicamente excluído, né, de soluções analíticas ou de ofertas de coisas que são gratuitas para eles. Então, a gente pode ver que os princípios de BI, eles não são só aplicáveis em estruturas caras ou estruturas pagas. Então, a gente tem uma base ali calibrada com fontes governamentais, a gente colocou um rigor metodológico nisso, o MEI ele já pode usar esse sistema, inclusive eu vou usar no meu, e algumas limitações é que a gente aplicou só 3 setores, então seria legal a gente expandir isso para validar mais o MVP, e o design e a robustez, é lógico, há espaço para melhoria. Então, a gente até fez algumas recomendações futuras de fazer testes daqui 6 a 12 meses, testar usabilidade em pessoas de diferentes conhecimentos, expandir para outros setores e por aí vai. Então, a dificuldade da gestão do MEI não é cognitiva, ela acaba sendo instrumental. E eu mesma passo por isso, eu faço treinamentos em empresas mostrando ferramentas de BI. Então, o problema está aqui nos números. Então, se os MEIs eles conseguem ter ali tudo o que eles precisam para controlar as finanças de modo digital, de modo confiável, de modo seguro e de modo gratuito, o que falta é uma ferramenta simples para o contexto deles. Então, esse trabalho visa entregar essa ferramenta, esse MVP, e trazer à luz aqui que hoje a maioria das pessoas pode ter acesso a esse tipo de coisa e não precisa ficar refém ali da falta de tecnologia. E agora eu queria mostrar rapidamente o dashboard para vocês. Eu vou compartilhar a guia do dashboard. Então, vou colocar aqui no modo apresentação. A gente tem a visão geral do negócio, então, por canal de vendas, qual a receita total, despesas totais, lucro líquido, margem líquida, e ele é bem interativo, então, se você clicar em cada um desses pedacinhos, ele vai fazer uma coisa diferente, ele vai fazer a filtragem por aquilo, a gente colocou filtro por mês também, tá? Aqui a gente consegue ver a receita total e as despesas totais ali ao longo dos meses, para a gente conseguir entender o perfil ali desses mês. A gente colocou a receita acumulada por mês também, tá? Aí a gente tem o painel aqui de gestão financeira, que é o segundo painel, mostrando por categoria de despesa, também colocamos o perfil aqui de mês, então temos o lucro bruto, margem bruta, das pago, Prolabore, então como eles gastam por categorias, é só ir passando aqui que vocês conseguem ver cada categoria, a margem líquida por mês, sendo que a meta é 30% e o alerta está aqui nos 15%, para eles saberem em quais meses eles estão indo bem, em quais meses eles não estão, e aqui se você clicar em alguma categoria, ele vai falar somente dessa categoria, tá? Se clicar aqui, se quiser tirar algum mês, colocar um mês em específico, ele refaz todos os gráficos só para esse mês, tá? Mas vou estar aqui deixando em todos, mas ele está bem interativo para as pessoas.
Temos aqui a parte de marketing e conversão também, então leads, conversões, o custo por lead, taxa de conversão, quais são os melhores canais para que as empresas possam fazer ali a captação a captura dos seus leads. Temos a receita gerada por canal e os leads e as conversões por mês aqui também. E por último, e não menos importante, a gente tem o painel gerencial, então a gente tem ranking de canais aqui, o fluxo de caixa, o limite do MEI. Notem que isso aqui está em 305%, porque a gente juntou os 3 MEIs aqui, tá? Por isso que eu coloquei o comparativo dos 3 MEIs aqui, então se a gente separasse, a gente já ia ter uma noção melhor por cada MEI, mas se a gente quiser clicar aqui, a gente consegue, se a gente clicar aqui, a gente consegue ter uma noção de cada um dos MEIs também, tá? Então, a gente pode ter essa noção por MEI. Então, a gente tem a tabela de ranking de canais, fluxo de caixa, melhores e piores meses. Então, olhando aqui, a gente consegue ver aqui o comparativo entre eles. E a nossa planilha, ela é essa planilha aqui. Então, a gente colocou em cima de onde a gente tirou os dashboards, né? A gente tem aqui os parâmetros que a gente utilizou, perdão, a gente tem aqui de onde a gente tirou os dados, não os dashboards. Então, a gente tem aqui de onde veio, tá? Então, fonte Receita Federal, da onde veio tudo. A gente tem aqui as receitas, tá? Canal de venda, a gente tem o valor total, forma de pagamento, as despesas de lançamento individuais, sendo com DAS, internet. A gente tem a parte de campanhas aqui, sendo por iFood, WhatsApp, Google e por aí vai. Então, a gente tirou isso desses sites aqui, vocês sempre vão ver em cima. Temos a base consolidada, que foi usada para fazer ali a parte do dashboard, e temos também a página de indicadores aqui, que a gente usou para fazer uma das partes do dashboard também. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, gente. Muitíssimo obrigada. E é isso.